Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de agosto de 2013, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2740, ele tem 8 páginas, 60 logias e 14 máximos. O tema do verbete é defesa do verbete, e ele foi desenvolvido pela especialidade mental somatologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Patrícia Alves. A Patrícia Alves, ela é professora universitária graduada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada em engenharia econômica, mestre em engenharia de produção, doutoranda em engenharia industrial, brasileira natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 1998, docente de Conscienciologia desde 2003 e tenepsista desde 1998. A defesa do verbete é a apresentação e debate de ideia, conceito, tese, opinião, causa ou empreendimento de relevância nas pesquisas e estudos, compondo a entrada da enciclopédia da Conscienciologia, constituindo palco de reflexão sobre as verpons e neoverpons conscienciológicas em exame conjunto e circunstanciado pelas consciências e consciexes tertulianas e teletertulianas. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da cogniciologia conscienciológica, o holopensene pessoal de integração com a maxiproexis grupal, a marca grafopensênica em obra escrita de amplitude planetária, a percepção da real importância da tares grafopensênica, a limpidez pensênica no cotidiano, possibilitando neo-ideias para novos verbetes, a abertura pensênica para o ádito ideativo cosmovisiológico. Na fatologia, a apresentação e defesa de tese consciente e consubstanciada, a autoexposição de assunto central da proexis, o ato de sentar-se na cadeira do verbetógrafo, o pódio sem champanhe, a autorresponsabilidade evolutiva, a conexão e a evidência do nível do comprometimento pessoal com o grupo evolutivo, o senso de compromisso coletivo, a autoafirmação mental somática e consciencial, a valorização da autopesquisa, a assistência através do exemplarismo pessoal, o aumento da autoconfiança e o desassombro quanto aos erros de posicionamento pessoal, o reconhecimento pela oportunidade de participar da cápsula do tempo grupal. Nós destacamos ainda que a fatologia contém 20 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a autovivência da Primener, patrocinada pelo holopensene no campo interassistencial da tertúlia, a possibilidade de facilitar o acesso aos amparadores na assistência às consciências, a possibilidade de autoidentificação da próxima existência física, o autodesassédio concernente à para-exposição, o ato de encarar a tribuna multidimensional, a facilitação para o diálogo com as consciexes. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo investigação, no qual a autora ela registra algumas experiências, a experiência, né, e opiniões de verbetógrafos quanto à defesa do verbete. Então, ela fez um questionário, apresentou esse questionário para 151 verbetógrafos, dos quais resultaram 40 questionários respondidos durante o período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. Diante dessa quantidade aí de questionários respondidos, ela fez, então, apresentou, então, uma taxologia, né, em 3 etapas de pesquisas, né, performance pessoais,
nas 3 etapas de pesquisa, no preparo, na produção e na defesa de verbete. Então, para quem já defendeu verbete, é importante ver o que todos sentiram, né? E para quem não defendeu verbete, é importante também ver, para ver se anima, né, a defender o verbete. Igual motivação a pessoa vai encontrar no próximo parágrafo, que é da taxologia, que, sob a ótica da interassistenciologia, a autora apresenta 73 abordagens respectivas a significados intraconscienciais da escrita e defesa do verbete, apontados pelos verbetógrafos. Ainda na argumentologia, tem a enumeração cujo subtítulo é repercussiologia, que foi feita também no âmbito da autopesquisologia, e onde a autora coloca 4 contextos de repercussões da defesa do verbete, registradas por um ou mais verbetógrafos. Ainda tem as ocorrências, né, que foram indagados sobre 14 possíveis ocorrências durante a defesa. Os 40 verbetógrafos registraram as autoexperiências ranqueadas por ordem de frequência, valor absoluto e percentual, e que estão apresentadas aí a seguir. Tá? Então, é importante que todos leiam, como a gente comentou anteriormente, quem já fez verbete, é importante ver o que o holopensene da defesa, né, gera, né, no grupo, e quem não fez é importante para se motivar a fazer o verbete. Na remissiologia, nós destacamos a autoconsciencioterapia verbetográfica, a autoinclusão verbetográfica, o omni-desafio das tertúlias conscienciológicas, a parapedagogia verbetográfica e o verbetógrafo conscienciológico. A frase enfática: defendendo verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, o autor se disponibiliza ao acid teste intermissivista, a status de mini-peça da Maxi Proexis grupal para tutelado pelo evoluciólogo. Questionologia: você hesita em defender verbete da Enciclopédia da Conscienciologia? Percebe a condição ganho versus desperdício evolutivo? Bibliografia específica, o autor apresenta uma fonte de referência. Vamos passar agora à mega-análise elaborada pelo João Paulo. Debate, escrita, heterocrítica, exposição, refutação. Confutação, autoexpressão, apresentação, intelectualidade, comunicabilidade. Autoenfrentamento, verbetografia, tertuliologia, taristicologia, parapedagogia. Argumentologia, enciclopediologia, grafopensenologia, mental-somatologia, interassistenciologia. Antes de passar as perguntas, que já chegaram algumas perguntas de Télio Tertuliano, nós vamos fazer aqui uma divulgação do SCP-1, que é o curso de extensão de Conscienciologia e Projeciologia. Os objetivos, né, desse curso, a gente vai ler aqui. As dinâmicas do curso, né, foram elaboradas com base no livro Conscienciograma, de autoria do professor Valdo Vieira. A obra técnica que, além de dinamizar o autoconhecimento, otimiza a reciclagem íntima. Então, o objetivo, então, é otimizar a reciclagem íntima. O SCP-2 favorece posicionamentos compatíveis com o curso intermissivo para a realização da proexis pessoal. Ele está aberto para professores de qualquer IC e para candidatos à docência de qualquer IC, portanto. Se as pessoas interessadas podem telefonar para o código de área 45 2102 1484. Esse curso vai ser realizado de 23 a 25 de agosto, portanto, daqui a pouco, né, no final desse mês, né? Tá certo? E vai ser feito em Foz do Iguaçu. Tá certo? Os professores Marina Tomás e Malo Balona. Tá certo? E o e-mail do SCP-1, da equipe organizadora,
é cp1@iipc.org para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Tá certo? Passando aqui, então, as primeiras perguntas. A verbetógrafa, em coloquiologia, página 1, poderia comentar sobre o ato de colocar a pulga atrás da orelha do teletertuliano Jejuno? Boa tarde a todos. É para colocar pulga atrás da orelha mesmo. Bom, antes de mais nada, eu queria fazer uma contextualização desse verbete, que eu me entendo como organizadora. Esse verbete foi escrito, ao meu entender, a 84 mãos e tantas outras para mãos, como eu digo, porque o que está expresso aqui é a opinião das pessoas que foram questionadas, e eu, mais que fiz, apenas organizá-las. É claro que tem meu dedo também, mas assim, o meu são 2 mãos entre as 84. Com certeza, tem muito do seu trabalho aqui também. Para a verbetógrafa, pensenologia, página 1, terceira linha. Eu ainda não respondi a pergunta, desculpa. não, né? Ela perguntou sobre a coloquiologia, né? Certo, o ato de colocar a pulga atrás da orelha do tertuliano Jejuno. Pelo que a gente acompanha, assistindo as tertúlias, eu voluntario aqui também no tertuliário, né? A pessoa, quando acessa pela primeira vez as tertúlias online, ou mesmo presencialmente, ela fica um bocado assim, surpresa com o que ela vê aqui, né? Porque realmente a gente entende, a gente tem visto que isso é uma iniciativa única no planeta, né? Uma enciclopédia sendo construída a tantas mãos, e nós pretendemos chegar, no mínimo, a 500 verbetógrafos, né? É uma oportunidade realmente imperdível. E o assunto que a gente aborda aqui, que é a própria consciência, que é um assunto que é tema de qualquer um, porque todos somos consciências, então todos sabemos falar de nós. Seja qual for o viés que for abordado, que a pessoa quiser trazer aqui, esse assunto é de experiência dela e das demais pessoas. Então, realmente é uma coisa bastante instigante para quem chega pela primeira vez, que a gente chama de tertuliano Jejuno, né? Porque nós temos os tertulianos bastante veteranos também. Tudo bem. Para a verbetógrafa, pensenologia, página 1, terceira linha. Gentileza explanar sobre parapensenes e parapensenidade. Bom, pensene é uma terminologia que a gente usa, que, na verdade, ela é feita de 3 termos, né? Pensenes, pensamento, sentimentos e energia, é a maneira que nós entendemos que seria a manifestação da consciência. Nenhuma consciência se expressa simplesmente com pensamentos, com sentimentos ou com energia. Quando nós nos manifestamos, nós usamos simultaneamente essas 3 facetas de manifestação. Os parapensenes seriam os nossos pensenes enquanto consciência extrafísica também, né? Não só os nossos pensenes enquanto consciência intrafísica, mas assim os nossos pensenes considerando todo o nosso arcabouço de holomemória, mas também parapensenes de consciex, que seriam consciências extrafísicas que estariam, na verdade, influenciando a nossa maneira de pensar. Agora é para a mesa aqui responder. Tenho reparado, é a mesma pessoa que perguntou. Tenho reparado ser comum nos verbetes aparecer pensenes e logo em seguida pensenidade. Por que isso acontece? Entendia que se colocasse um, não tinha que colocar outro, pois interpreta sendo a mesma coisa. Então, a gente vai dar uma ideia de que essa fórmula formal, ela foi criada pelo professor Valdo, e ele essa pergunta já foi feita para ele diretamente. Numa das respostas dele, o que ele explicou é que o primeiro item, né, que é um substantivo simples, ele é a coisa em si, ele é o tipo do pensene em si, né? Então, ortopensene,
é é o resultado daquela ação de você pensenizar daquele modo, é a coisa em si. A ortopensenidade já vai cuidar, já é um substantivo abstrato, então já é uma qualificação, já é uma característica daquele pensene que foi colocado antes. E o que ele diz é que é para fazer a pessoa pensar. Primeiro ela pensa no tipo do pensene, na coisa em si, e depois ela vai pensar como é que ela vai qualificar aquele pensene. Tá? Então eu espero, Aline, que essa explicação satisfaça você, porque essa explicação que uma vez o professor Valdo deu para a gente, né, e a gente repassa essa explicação. A verbetógrafa, professora Patrícia. Pensenologia, página 1, último item, como podemos otimizar esta abertura pensênica para o ádito ideativo cosmovisiológico, facilitando o surgimento de neoideias? Bom, o ádito ideativo cosmovisiológico é um verbete do professor Hernande Leite, né? E a ideia seria assim, abrir o nosso mental soma para um complemento, para um suporte adicional que é patrocinado pelos amparadores, consciências mais lúcidas, mais maturas que a gente, de forma assim, a trazer técnicas mais paradidáticas e captar e promover mais a nossa cosmovisão. Como é que é a pergunta, né? Como é que a gente pode fazer para possibilitar isso? A meu ver, nós precisamos, primeiro, nos predispor para isso, né? A intenção é muito importante. Segundo, investir. Quanto mais, por exemplo, eruditos, quanto mais estudarmos nós formos, quanto mais estudarmos, né, nós podemos dar oportunidades para manifestações de consciências diferentes, assim, de ideias mais abrangentes, mais inovadas, mais diversificadas, porque a gente vai ter, na verdade, rapport com ideias e consciências diferentes. Se a gente tem uma limitação de pensamento, a gente, na verdade, só consegue alcançar aquilo ali. Outra coisa também seria o trabalho com as energias, né? Investir na erudição, investir no trabalho com as energias, investir no parapsiquismo, né? No acoplamento com as consciências amparadoras. E, enfim, investir na inteligência evolutiva que a gente fala, que, na verdade, abrange parapsiquismo, comunicabilidade e intelectualidade. Em parafatologia, página 2, quarta linha. Como ocorre a possibilidade de autoidentificação na próxima existência física a partir da defesa do verbete? Sim, essa obra, que é a Enciclopédia da Conscienciologia, nosso entendimento é que ela vai ser uma obra para muitas gerações, né? É um grafo pensene coletivo que vai ficar aí para acesso de muitas consciências, e nós poderemos ser uma delas. Esperamos ser, né, em outras nossas futuras vidas. Então, a ideia é essa, nós mesmos podermos acessar algo que nós fizemos nessa vida. E, assim, dar continuidade, expandir mais, e não ficar retrocedendo ou reinventando a roda. A gente tem que fixar muito bem esse holopensene, essa memória, para na próxima a gente lembrar, né, também, né? Vamos ver. Sim. Não, só lembrando que, sendo uma mega gestão grupal, o holopensene é mais forte, mais denso, consistente, é mais fácil. Né? A gente pensa que seja mais fácil de encontrar, né? Nem mais do que numa obra individual, né? Eu penso. Agora, fazer bastante verbete, né? Não pode fazer só um, né? Reforçar cada vez mais o holopensene. Vai reforçar cada vez mais. Em tecnologia, página 2, segunda linha. Poderia nos falar mais da chapa verbetográfica e o mise-en-scène do tertuliário funcionando ao modo de template mental somático? Sim. Isso para a gente é muito gratificante, ter toda essa estrutura montada, né?
esse palco todo preparado, assim, a gente se sente a pessoa aqui, né? Sentada nessa cadeira aqui, nesse pódio, né? Isso realmente é um privilégio muito grande, gente. Essa é uma coisa imperdível, né? Pensar que nós temos o template da fórmula formal, quer dizer, a gente só vem com as ideias, a maneira de encaixar já é toda favorável, favorecida, facilitada. A gente tem um contingente de consciências intrafísicas nos ajudando muito grande, né? A equipe da verbetografia toda nos apoiando. E a maneira como o professor Valdo desenhou essa apresentação aqui, o próprio projeto do tertuliário, o gongo, né? Isso tudo assim favorece muito. Até a maneira como é apresentado. Por exemplo, a pessoa ali que na frente agora, antigamente era o professor Valdo, né? Agora as tertúlias estão apresentadas pelas duas coordenadoras do programa da verbetografia, que é a Rosa e a Dulce, da pré-IC, né? Daqui uns dias nós já teremos uma IC da verbetografia. A maneira como é apresentado, por exemplo, elas começam lendo o verbete, isso tudo facilita muito a nossa apresentação. A gente chega aqui, acopla com a equipe, relaxa, vai entrando dentro, né, do verbete, então tudo é muito facilitado, né? Quem ainda não teve essa experiência está perdendo a oportunidade, e eu convido a vir aqui encarar esse desafio, que não é muito bom. Em página 1, quarta linha. Poderia abordar os possíveis posicionamentos controversos? Sim, como toda proposta de debate é para que aqui apareçam todas as versões daquela ideia, todos os vieses, todos os ângulos. Então, a gente está aqui, para isso, para ouvir todas as experiências, posicionamento das pessoas que querem dialogar com a gente. É importante que isso apareça e que isso seja debatido da forma mais racional, mais coerente, mais respeitosa possível. A proposta é essa, né? Sim. Patrícia, eu gostaria que você contasse melhor, explicasse melhor a ideia da pesquisa que você teve para fazer o verbete, como isso aconteceu. Explica melhor para a gente. Tá. O meu primeiro verbete, o título dele foi Tombamento Histórico. Eu trabalhei por 10 anos com patrimônio histórico, vim de Manaus, morei 27 anos no Amazonas, sou mineiro, 27 anos em Minas, em Belo Horizonte, 27 anos no Amazonas, e agora pretendo mais 27 anos em Foz. Mas, quando eu... Daí para frente, 27 eu estou de bom tamanho. Quando eu vim do Amazonas, eu não trouxe nada da minha vivência enquanto pesquisadora, enquanto labutante na área do patrimônio histórico. Pensei que eu tivesse encerrado minha carreira por lá. E eis que chego aqui, sou desafiada a escrever um verbete sobre patrimônio histórico. A ideia foi até da Rosa. Bom, no dia de defender esse verbete, o professor Valdo ainda colocou, né, que era uma coisa muito polêmica, e realmente era. E, assim, para mim foi muito gratificante defender aquele verbete. Eu me senti, pela primeira vez, como uma consciex na frente do evoluciólogo, assim, fazendo prestação de contas daquilo que eu tinha investido até aquele momento da minha vida. Aquilo foi muito grande, muito gratificante, expandiu muito as minhas possibilidades. E eu pensei comigo, bom, será que todo mundo realmente tem esse privilégio quando senta nessa cadeira? E se não tem, eu acho que tem que pelo menos abrir para isso, dar oportunidade para que isso aconteça. Então a ideia do verbete foi essa, foi realmente querer ouvir as pessoas que sentaram aqui, porque tanto a minha experiência foi tão gratificante que a delas também poderiam ter sido até mais. Eu acho que isso era também um momento que a gente deveria assim, socializar para todos, para que todos também pudessem ter essa oportunidade. A ideia é que tudo é feito de forma a acolher quem querer chegar, né? Tudo é gratuito, tudo é aberto, tudo é facilitado. Então, quem não quer vir, gente, é porque
Eu não sei, mas vai ficar numa melim danada, numa melex danada, quando se deparar com o evoluciólogo. Você colocou aqui um desassombro, acho que foi na fatologia que eu li. Eu acho que tem que passar pelo desassombro, né? Se tem algum desassombro. Eu acho que esse verbete seu vai contribuir para isso. Na página 5, né? A ideia, aliás, esse desassombro não foi palavras minhas, né? Isso foram ideias coletadas dos verbetógrafos. Mas a ideia é essa, assim, e o que eu mais percebi na pesquisa toda, na opinião de todos, era, por exemplo, a questão da Max Proexis, isso é evidente, né? Todo mundo percebe que no dia que senta, que defende o próprio verbete, já não é mais só ele. Ele faz parte de um grupo, né, que tem uma tarefa muito mais ousada, e é um privilégio a gente fazer parte desse grupo. Então, assim, a questão de estar contribuindo e pertencendo a esse trabalho coletivo, essa Max Proex, é evidente. E a outra coisa também que ficou muito evidente em todo mundo foi a questão da autossuperação. Seja qual aspecto fosse que a consciência tivesse dificuldade, ela sentou aqui e superou. Né? Então, a primeira coisa é realmente esse desassombro. A gente se sentir realmente com vontade de querer comprar esse desafio. E realmente acontece. O professor Valdo fala que sentar aí para defender o verbete ocorre o desassédio evolutivo. É mais do que o desassédio mental somático. Que a observação dele é que a pessoa que passa pela defesa do verbete, ela muda a vida dela. E a impressão que me dá, a convicção que me dá é que seu verbete corrobora isso. Entendeu? Faz a gente entender o que é que ele chama de desassédio evolutivo, porque as pessoas, pelo seu verbete, fica claro que as pessoas todas ratificam essa mudança, esse autoenfrentamento. Eu acho que... a ideia foi essa, inclusive eu corrijo, não o meu verbete, o nosso verbete. Não, né? não, sim, porque mas... é tão rico, né? Assim, a experiência é tão rica que eu falei, gente, eu não posso ficar com isso sozinho, né? A gente tem que dar o máximo possível de colaboração nessa ideia, porque é uma ideia muito forte, muito importante. Patrícia, aqui na página 1, fatologia, segunda e terceira linha. O exercício de reflexão sobre questões novas, e eu gostaria que faça um link com a sindromologia, que o exercício da superação da síndrome da dispersão consciencial. O síndrome. As ideias novas e a dispersão consciencial, né? São coisas que a gente trabalha muito aqui. A reflexão sobre ideias novas. A reflexão sobre ideias novas. É o que muito nos atrai na conscienciologia, é isso, né? Aqui a gente está o tempo todo trabalhando com o que a gente chama de verpons, né? Verdades relativas de ponta. São o que nós temos de mais preciso, mais evoluído. Assim, ideias que nós mesmos, muitas vezes, ainda não experimentamos, mas admitimos como possíveis. Muitas vezes nós já experimentamos, mas não percebemos que nós experimentamos, então é uma descoberta muito boa. Mas, assim, é o nosso objeto de trabalho o tempo todo, né? São, assim, refletir sobre as verpons, neoverpons. E o outro aspecto que você trouxe, Cristina, na página 3, sindromologia, o exercício da superação da síndrome da dispersão consciencial. Pois é, na hora que a gente começa a ver que tem tantas pessoas assim focadas na questão evolutiva, a gente não quer ficar para trás. Então, ontem mesmo, o verbete da inverso-geração, né? Isso ficou bem evidente, né? Os inversores aqui, assim, abrindo mão da dispersão que eles são submetidos o dia a dia, e o tempo todo na televisão, na SOCIN, na vida social. Na internet. Internet, e investindo na questão do conhecimento, da autoevolução, da erudição. Né? Também muito interessante nesse aspecto foi a fala do Renzo Tosi, né? Renzo Tosi, para que as pessoas que não conhecem,
é um filólogo que escreveu aquele dicionário das sentenças latino-gregas. Ele está presente com a gente esses dias. Ele foi autor do livro que nós estudamos na Heterocrítica de Obra Útil, e ele colocou que o que ele mais lamenta, que ele percebe, né, entre os alunos, entre os italianos, é a questão da dispersão, né, da falta de opinião própria. Eles não têm opinião crítica, eles acreditam em tudo que vem na internet e na televisão. Então, que para ele, assim, foram duas coisas que ele destacou bastante: é o poder de síntese e a questão da crítica e da opinião própria. Pensamento crítico, né? Do pensamento crítico. Obrigada pela correção. Patrícia, na página 5, o número 20, coragem. Como que foi a tua coragem, principalmente nos primeiros verbetes? Olha, Arlindo, isso aqui também deve ter sido alguém que percebeu que isso era mais forte. Eu sou uma pessoa que eu assumo que eu sou bastante corajosa. Eu não importo em pagar mico, não estou nem aí. Isso já foi de experiências passadas. Eu sou uma pessoa com uma certa maturidade intrafísica e também experimental somática. Então, pagar mico para mim não tem a menor importância. Então, eu venho aqui numa boa, expor o que eu penso, ser cobaia para as pessoas. Agora, eu vejo que muitas pessoas realmente precisam de coragem. Pensam que precisam de coragem, né? É bom refletir sobre isso. Agora, sem medo de ser feliz, né, coragem? Agora, na 25, esse detalhismo, o teu verbete esse aqui me parece bem detalhista. Como é que se... O desenvolvimento da agudeza pesquisística e a capacidade ampliada para observar pormenores na escrita e na revisão. Escrever um verbete é uma aula incrível sobre isso, né? A pessoa pode pensar que ela é muito a priorista, que ela é muito banal, que ela é muito superficial, que ela não é capaz disso, daquilo. Na hora que ela se propõe a escrever o verbete, ela aprende a ser detalhista, a ampliar ideias, a fazer conexões. É muito rico tudo. Primeiro, porque você tem que preencher todos os itens, não, pelo menos os básicos, né, da forma formal. E você vê que isso não é novidade, não é dificuldade nenhuma. Isso é um desafio muito gratificante, muito atrativo. Segundo, que você tem todas as facilidades para isso, né? E depois você começa a se perceber que você é muito mais rica do que você imaginava, né? Que não tem por que você se desprezar, você ter baixa autoestima. Teria se realmente a gente ficasse postergando essas nossas possibilidades. Obrigado. Eu vou aproveitar, enquanto você está providenciando um novo microfone, e avisar para todos presentes aqui, para os teletertulianos, que se quiserem participar conosco do próximo programa Verbetografia EAD, a gente vai começar nessa quinta-feira. Então, o programa Verbetografia, ele facilita a pessoa a compreender a utilização da chapa verbetográfica, a estrutura verbetográfica, como é que as sessões são divididas, né, em 6 divisões, como é que é a ordenação dessas sessões, como é que são as técnicas de feitura dos itens para preencher, a coerência, a coesão do verbete, o detalhismo, né? Esse detalhismo que a gente fala, que a chapa verbetográfica exige da gente, a gente chama a atenção a todo tempo para essa condição. A experiência da gente é que, nesses 3 meses de programa Verbetografia, as pessoas conseguem adquirir uma visão mais desassombrada da verbetografia. E, Rosa, não só a gente aprende, como a gente aprende a valorizar isso. A gente vê a importância, assim, de realmente você ter mais detalhismos. Assim, a coisa que já nos foi dada pronta,
né? Isso aqui é uma maneira de ensinar a gente a organizar o nosso pensamento, né? É muito rica essa estrutura, essa chapa verbetográfica, né? Então, a partir daqui, a gente passa a ter muito mais facilidade de escrita e organizar os nossos próprios pensênios e a nossa... Aqui na Principiologia fala do princípio da comunicabilidade detagista, que tem a ver com o que você está dizendo, né? O trabalho da verbonologia. Qual é o princípio? O princípio da comunicabilidade detalhista. Sim. O detalhismo, a seção detalhismo, né, é uma prova disso. Está tudo mastigadinho, tudo ilustrado, né? Como você fazer paradoxos, como você fazer binômios, crescendos. Assim, as ideias são todas realmente, cada uma dentro da sua caixinha, né? Fica muito fácil da gente encaixando os pensamentos que nos vêm para produzir esse verbete. Oi, eu vi aqui que na página 7 você coloca a questão da repercussão, né? E aí eu queria entender mais sobre a noite anterior. Quais são as posturas que eu devo tomar uma noite antes de defender o verbete? Na verdade, não tem fórmula para nada, não. Não te preocupe com isso, você precisa só escrever seu verbete. O que eu achei muito rico nesse depoimento aí das pessoas, porque realmente é bem diversificado o que acontece na noite anterior ao verbete. Inclusive, os verbetógrafos mais veteranos, que já escreveram vários verbetes, sabem que uma noite é diferente da outra em função do verbete. Então, o que a gente quis colocar aí é a questão da diversidade das coisas que podem vir a acontecer e para que a pessoa se desassombre com isso, né? Porque vai depender do que ela está precisando para aquele verbete que os amparadores vão proporcionar. Se ela precisa refletir mais sobre um aspecto, vai chegar de noite, eles vão trabalhar com aquele aspecto. Se ela precisa relaxar mais, eles vão proporcionar que ela relaxe mais. Então, o que eu percebo aqui é que a coisa é feita sobre medida para facilitar a defesa do verbete. É amanhã? É amanhã? Boa defesa. Amanhã você começa dizendo como é que foi essa noite, para a gente estar... Agora, de modo geral, o que a gente fala para as pessoas, né, é que fique como a Patrícia está falando, fica mais tranquila, relaxa, procura dormir melhor e olha o teu verbete, vê se você tem tranquilidade em responder todos os itens, porque essa tranquilidade íntima é que vai deixar você mais à vontade aqui também. Porque se você vier preocupada, se vai saber fazer aquilo ou não, aí você pode cortar a tua conexão com o amparo, entendeu? Então você tem que ficar relaxada também. E a maneira de ficar relaxada é colocar, né, dar uma olhada no teu verbete, né, para ver se está tudo em dia ali, os itens estão todos ali em dia. Né? Mas o mais, seja bem-vinda. Amanhã estaremos todos aqui. Lucimara, o importante também é você realmente ter confiança nos amparadores. Você está aqui fazendo o melhor que você pode, você está trazendo a tua experiência, a tua vivência, a ideia é ajudar, é fazer assistência. Então, eles estão te ajudando no que for possível, no que precisar, eles vão te ajudar. Então, dorme relaxada. Se precisar de alguma coisa, isso vai acontecer de noite com você. Tá? É muito interessante isso. Oi, Patrícia. Na página 1, na fatologia, na segunda linha, se faz um paralelo dessa alta exposição de assunto central da PROEX com a linha 8, a conexão e a evidência do nível de comprometimento pessoal com o grupo evolutivo? Pois é, Socorro. Eu vou falar o que eu penso, porque, como eu disse, isso aqui foram coisas que as pessoas falaram, né? Inclusive, gente, quando a gente faz uma pesquisa, o nosso compromisso com quem responde questionário é a gente ter o sigilo do autor.
Eu não posso dizer quem respondeu o quê, mas se alguém aqui quiser colaborar, eu agradeço muito, trazendo a sua vivência, dizendo por que escreveu isso, né? Eu sei que tem várias pessoas que responderam o questionário, algumas presentes, então, se quiserem complementar o que a gente fala, eu acho que tudo vai ser muito bom. Mas a ideia é que, na hora que a gente escolhe o título de verbete, a gente já teve, né, outras tertúlias sobre isso, esse título tem muito a ver com a nossa Proexis, né? O assunto que a gente traz aqui é realmente uma oportunidade de fazer uma exposição, um compromisso público, intrafísico e extrafísico, com as consciências que nós tivemos do passado, do presente, né, de dizer o nosso status quo, né, sobre aquelas ideias, de refazer, muitas vezes, posicionamentos errôneos que nós tivemos no passado, redizer coisas que nós dizemos erradas, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de alinhar, naquele momento, de forma assim, pública, em alto e bom tom, né, o que nós pensamos no momento. E que seja certo ou que seja errado, o importante é a gente trazer da melhor maneira possível e realmente estar atenta para as correções necessárias. Então, essa autoexposição é uma oportunidade imperdível, né? Aqui a gente está sendo holofote de consciência, consciex, do evoluciólogo, de pessoas também que estão, assim, de certa forma, te colocando como um benchmark, né, que te admiram. Então, é uma responsabilidade muito grande e é uma oportunidade fora de série. O outro aspecto que você pôs foi qual, Socorro? Mas você lê outra vez? 2, 4... Na 8ª linha, a conexão e a evidência do nível de comprometimento pessoal com o grupo evolutivo. Tá, pois é. Então, é isso mesmo que a gente estava falando, né? O grupo evolutivo é todo esse grupo que a gente está aqui, intrafísica e extrafisicamente envolvidos em várias vidas, né? É uma oportunidade também, no momento que a gente está aqui se expondo, deles nos localizarem, né? E a gente poder reatar e retomar várias coisas que precisamos fazer daqui para frente juntos. Ô, Patrícia, na página 1, na fatologia, na penúltima linha, você fala do desfazimento das ideias ultrapassadas, arcaicas, cedendo lugar à construção de novas sinapses. Isso daí deve ter sido recolhido do questionário, né? Essas pessoas que trouxeram isso, elas citaram exemplos sobre que ideias, né, conseguiu superar essas novas sinapses? Não, elas não citaram exemplos, porque eu coloquei no questionário, foi perguntado assim, o que significa defender verbete para você? Aí elas colocaram isso, né? Mas eu tenho a impressão de que todos nós temos uma experiência nesse aspecto, né? A gente já fez muita coisa errada no passado, né? Nós já passamos por várias linhas de conhecimento, já dizemos muita bobagem, e é uma oportunidade que a gente tem realmente de recolocar aquelas ideias de forma mais realista, de forma mais estruturada, mais bem argumentada, né? E permitir novas sinapses, né? E daqui para frente refletir mais sobre aquilo e amadurecer mais aqueles temas. Toda informação nova promove, quanto mais impactante é a informação, a respeito da informação que tem a consciência, promove sinapse. É preciso para poder ela atingir essa ideia, né? Captar e poder assimilar. É todo um processo natural. Patrícia, na página 2, Teoriologia, a teoria da ignorância enciclopédica no contexto desse verbete. Tá. Teoriologia.
terceiro item da teoriologia. Teoria da ignorância enciclopédica. Eu não sei se eu interpretei isso certo ou errado. Eu gostaria até que, se vocês que têm outras experiências pudessem acrescentar, mas essa teoria, como na hora de construir o verbete, a gente sai consultando a própria enciclopédia e vendo coisas que têm a ver com esse tema, né? E eu achei essa teoria interessante. Eu entendo que a teoria da ignorância enciclopédica seria uma alusão a gente estar perdendo tempo em não estar investindo numa enciclopédia, né, na riqueza da enciclopédia. Agora, não sei se a Rosa ou a Dulce... Não sei, eu tenho até não sei se é isso, por isso que eu perguntei. Me veio a ideia de que seria assim, aquela pessoa super erudita, que ela tem até um conhecimento enciclopédico intrafísico, eletronótico, mas, ao mesmo tempo, ela, evolutivamente, ela é ignorante. Isso foi uma das coisas que eu pensei. Interessantíssimo. E, por isso, eu até queria fazer um link aqui com a mitologia. Não sei se tem a ver com isso ou não. O último mito, que é a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos, que talvez tenha uma relação com essa questão também. Sim, é bem interessante o seu ponto de vista. Rosa e Dulce querem colocar mais alguma coisa? Não, eu não sei. Eu também não sei o que você vai responder, mas eu vou falar aqui, depois você fala. Não, eu entendo que essa teoria da ignorância enciclopédica, não em relação à ignorância sobre a enciclopédia, né? Mas a questão da pessoa ter a ignorância no lato sensu, né? A ignorância enciclopédica, ou seja, abrangendo o todo do conhecimento. Então, isso, de certo modo, é uma coisa que é crescente, que vai se ampliando e que, de certo modo, ela se contrapõe ao projeto da própria enciclopédia nossa aqui, né? Mas a teoria em si, ela é no sentido da ignorância lato sensu, na minha opinião, assim. Entendeu? No sentido do enciclopédico dele ser amplo, dele ser atacadista. Dele jamais conseguir abarcar todo o conhecimento. É nesse sentido que eu vejo também. Então, como é que eu vejo essa teoria? Ela impulsiona você a todo instante a pesquisar mais. O professor Valdo sempre fala que ele é um ignorante da própria, da enciclopédia. Isso aqui. Então, eu penso que quando eu leio essa teoria, me impulsiona a cada vez pesquisar mais, que por mais que eu pesquise, eu vou ser sempre ignorante enciclopédico. Entendeu? Foi isso. Mas é mais ou menos... De qualquer forma, eu acho interessante que isso que aconteceu aqui agora mostra esse terceira linha da fatologia, quando você coloca as várias facetas e nuances dos conceitos apresentados. É exatamente isso. A ideia é ter um espaço para a gente debater essas coisas. Agora, você viu essa teoria na própria enciclopédia. Uhum. Então, aí eu teria assim, para ter uma ideia do que o autor colocou, teria que ver o contexto do verbete e tal, né? Mas, assim, quando eu vejo essa teoria, me remete a essa questão mais que a Dulce colocou, da impossibilidade de você abarcar todo aquele conhecimento. E que a qualquer momento você tem que pesquisar a própria enciclopédia para saber como é que ela... E está atualizando, né? Toda enciclopédia é o tempo todo atualizável. Né? Talvez aí fosse melhor incluir a ignorância do conhecimento enciclopédico, seria mais elucidativo. A ignorância do conhecimento enciclopédico. Essa acepção seria a que eu falei. Sim. Seria semelhante que elas colocaram uma outra forma de ver a coisa também. É interessante, né, da gente pensar. Aproveitando, Patrícia, com relação ao questionamento, você apresenta aí, eu vi que teve um resultado de um retorno de mais ou menos 30 e poucos %, né? E normalmente se sabe que uma pesquisa, quando retorna 10%, já é válido, deve ser considerado.
que uma vez fiz uma pesquisa, só recebi 1% de retorno. Então, o que você achou desse bom retorno aí? Como é que foi a participação para que isso acontecesse? Olha, Ricardo, eu fiquei muito gratificada, realmente. E o retorno só não foi maior porque voltou muito e-mail errado também. A gente não tem os e-mails corretos das pessoas, mesmo porque muita gente era Cyber Mais, a Cyber Mais parou de trabalhar com a turma aqui. Então, assim, veio muito e-mail retornado que não existia, né? Mas eu achei assim o retorno muito bom, fiquei muito satisfeita e só não dei mais prazo, porque falei, não, já tem muita ideia, senão eu não consigo escrever esse verbete no tamanho plausível e no tempo plausível, né? Na verdade, já tem 1 ano e meio que eu provei esse título. Eu fiquei durante esse tempo, eu viajei 2 vezes, fiquei fora um bom tempo, então também não trabalhei ele, mas eu gastei alguns meses montando o questionário, tive muita ajuda da Rosa e da Dulce. Depois eu dei um prazo, né? Na verdade, fiz pré-teste com 5, 6 verbetógrafos. Depois dei de outubro a janeiro para que as pessoas me retornassem o questionário. Muita gente encontrou comigo depois, falou, eu não mandei seu questionário. Eu falei, agora não dá mais não, se você quiser me falar, enriquece, mas assim, como estatística, que na verdade o objetivo não era esse, não dá para entrar mais. Eu queria esclarecer um pouco essa questão da estatística. O objetivo do questionário não foi trazer dados estatísticos, foi montar uma taxologia mais rica. Foi aquilo que eu falei, eu não queria ficar com esse compromisso só do meu mental soma, né? Eu queria enriquecer o máximo possível as experiências no sentido da defesa do verbete. E o que eu trouxe aqui em termos de estatística são coisas simples, né? Só assim realmente para a gente ter ideia da amostra que a gente teve com esse retorno, né? Esse retorno foi bom por causa do e-mail, que eu me lembro agora que as minhas pesquisas eram por carta, era mais complicado e difícil. E aproveitando aqui também o item que você fala aferição do desempenho, na página 7, quando você cita aí os pontos cegos, os vícios de linguagem e os cacuetes. Eu casualmente tenho observado e posso citar 4 cacuetes muito utilizados por pessoas aqui, quando na defesa do verbete, né? Até para pessoas se antenar, né? Tem pessoas que usam muito, mas isso é tradicionalmente um né. Eu mesmo sou uma quando falta a expressão, usam né. Outras pessoas também usam muito então, isso, ou senão isso aí, para iniciar a conversa. E também eu notei que muitas pessoas repetem invariavelmente, muitas vezes, a palavra você. Quando você, eu contei uma vez que, ao responder uma questão, um verbetógrafo falou 14 vezes a palavra você. Você vai encadeando, eu certo? Eu estou me identificando com toda quando essa falta a expressão. Mas é muito eu não interessante. cuidei hoje, não observei esse detalhe. Mas quando, às vezes, a gente começa a observar esse aspecto, chama a atenção, ele realmente representa um dos cacuetes, um dos vícios. Então, esses são os 4 que a gente tem observado aí. E é muito importante essa oportunidade que a gente tem de ver depois a gravação, né? Além de estar aqui defendendo o verbete, depois você ainda pode analisar com mais critério a sua performance, e realmente a gente... uma das perguntas do questionário era nesse sentido, né? A Dulce até escolheu, porque eu trouxe esse questionário, deixei na mão dela, falei, Dulce, se você achar alguma coisa interessante aqui, você lê para a gente. A 10ª pergunta é assim, você assistiu a filmagem da sua defesa? Se sim, o que achou? Aí um verbetógrafo escreveu, fiz análise crítica de tudo, com minha postura, tom de voz, estilo das respostas, roupa e penteado.
Estudei minha condição emocional no momento, o conteúdo de cada resposta que dei às perguntas recebidas. Percebi um traço em minha manifestação que já vinha tentando superar. E lidei com isso depois em minha intraconsciencialidade dentro dos laboratórios do CAEC. Registrei tudo e mudei algumas coisas na apresentação do segundo verbete. Assisti a filmagem da segunda apresentação, ficou bem melhor. Ah, que bom, né? Interessante esse depoimento. É isso, ressalvando-se as notáveis falhas de pensamento e de estrutura, de voz, que acontece, né, de vez em quando. Outras coisas também que a gente observa é o pessoal, claro, falando, não cuida, é a questão da concordância verbal. Às vezes coloca o sujeito no singular e vai enrolando, e vem o sujeito no singular e o verbo no plural, ou o inverso. Então, isso aí também a pessoa não observa, porque ela vai ao corrente, não observa essa questão da concordância. Mas isso é mais para quem observa, né, na oral, assim, é mais difícil da gente... Se já na escrita é difícil controlar a gramática, imagine falando. É isso mesmo, é uma oportunidade para a gente estar se revendo, né? No IPC, a gente tem, entre os professores, um laboratório que a gente chama workshop de mídia, que a gente faz isso, né? A pessoa dá aula, se expõe, depois e grava, e ela vê a performance dela. Então, aqui é uma oportunidade muito grande. Aqui você pode fazer sozinha, né? Você assiste quantas vezes forem. E aí a gente vai vendo, a gente supera um problema do primeiro verbete, aí depois vê que ainda tem outro no segundo, e vai indo. O que a gente não pode é esmorecer porque tem problema. A gente tem que vir para cá, enfrentar e vai limpando, né? Por muito tempo, eu já fiquei travada com medo de cometer concordância errada. Hoje em dia eu estou igual a você. Acho que depois que a gente faz uma certa quantidade de anos de vida intrafísica, a gente não liga muito, né? Porque se eu errei uma concordância, a próxima eu acerto. E o mais difícil... Não estou desmerecendo o seu comentário, não. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, sim, para a gente, né, cada vez melhorando mais. Mas que isso não seja um entrave, um impedimento. E que isso não seja alguma coisa que paralise o indivíduo, né? Porque é só no exercício que a pessoa aprende. E aproveitando que eu estou com o microfone, eu gostaria de te perguntar sobre o item 64 da página 7. Foi colocado ali, retributividade, a retribuição do aprendizado diário das tertúlias e do curso intermissivo. Eu acho que isso aqui é fundamental, gostaria que você explanasse. Isso não fui eu que coloquei, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu achei essa abordagem aí. Realmente, eu acho uma oportunidade, né? A gente está o tempo todo num crescimento muito grande, a gente não faz nem ideia de como a gente está crescendo aqui, né? E a gente perceber que as tertúlias nos fazem tão bem, a gente poder contribuir com isso, né? Isso é muito, muito interessante, muito gratificante. E o que a gente percebe também é que isso aqui é um compromisso que nós tivemos entre nós no curso intermissivo, né? Isso eu percebi nos questionários também, todo mundo percebe isso, que na hora que senta aqui e faz parte dessa construção, ela está retomando um compromisso que foi feito no curso intermissivo. E isso dá uma sensação assim, né, de plenitude, de honrar, assim, realmente muito, muito grande, muito boa. Antes mesmo da verbetografia, esse estilo apostilhado que o professor Valdo sempre coloca, né, de cada parágrafo uma palavra síntese, tem a ver com a síntese, né, que tanto o professor Renzo Tosi fala, que esse professor já impõe a gente, de certa forma, esse exercício de fazer síntese na hora que você faz um parágrafo e pega aquele parágrafo e sintetiza com um subtítulo.
esse estilo apostilhado, no meu entender, no meu caso específico, para mim foi uma recuperação de coins. Eu meio que destravei a minha escrita a partir desse estilo. É como se eu tivesse rememorado alguma coisa. Para mim facilitou muito. Eu me achei, né, nessa Agora, com certeza, a chapa verbetográfica ela já te dá todo o encaminhamento, né? Que é o caminho contrário. A chapa verbetográfica ela já te dá a síntese, né? O subtítulo, e você tem que desenvolver, que é um outro sentido aí. A partir da síntese, você vai fazer um pouco da análise ali. Eu acho muito importante também. Patrícia, aqui no B, por favor. Em detalhismo, você pode aprofundar paradoxologia? Na página 3. O paradoxo de a melhora do saldo egocármico depender da melhora do saldo grupocármico. Isso a gente vivencia aqui, né? A gente percebe que, à medida que a gente contribui para essa construção coletiva, né, que a gente põe assim fichinhas no saldo grupocármico, a gente vai estar melhorando o saldo egocármico. E, por outro lado, à medida que a gente também se melhora, a gente vai estar melhorando o grupo, né? Então, é um paradoxo que, na verdade, não é paradoxo, né? O princípio, como diz a Dulce aqui, da interassistencialidade. Está bem claro aqui, né? Tem que mudar. Eu acho muito interessante aqui na página 4, você podia dar uma palhinha aqui para a gente sobre esses resultados, essas sínteses. Por exemplo, aqui o item 3, né, sobre o alto desempenho dos verbetógrafos. Eu achei interessante, por exemplo, na questão da pesquisa. 65% considerou que a pesquisa foi satisfatória, né? 25% disseram que a pesquisa ultrapassou o esperado, e 7,5%, que a pesquisa ficou aquém do desejado. Então, no item pesquisa, apesar do resultado estar muito bom, ainda teve gente que achou que a pesquisa ficou aquém. Na questão do preparo, a mesma coisa. 50% achou que preparou bem, 35% considerou o preparo satisfatório e 10% ficou aquém do desejado. Mas, na hora do alto desempenho, né, da apresentação do resultado, 75% considerou o resultado acima do esperado e 25% conforme o esperado. Ninguém achou que a apresentação ficou aquém do que ele esperava. Então, isso é uma prova de que aqui a gente tem um senhor amparo, um senhor campo, né, assim, uma oportunidade realmente imperdível. Só queria ressaltar que esse item pesquisa aqui é a pesquisa de conteúdo para o verbete, não é? Porque na hora que você leu, pelo menos na minha cabeça passou pelas perguntas da pesquisa que você fez, entendeu? Não é isso. É cada verbetógrafo com a sua pesquisa pessoal, de conteúdo, de pesquisa, de dados para escrever o seu verbete. Você quer colocar como é que a pergunta foi feita, Dulce? Mas a gente perguntou aos verbetógrafos o que ele achou do desempenho dele na questão daquele verbete, né? Na fase de pesquisa para produzir o verbete, de preparo do próprio verbete e do desempenho na defesa. A pesquisa para a elaboração do verbete, considerando a imposição da cronêmica, é essa a pergunta, Patrícia? São as 6, né? Na sua avaliação, a 6, a 7 e a 8. Na sua avaliação, a performance pessoal ao produzir e defender o verbete foi aquém do esperado, em conformidade acima do esperado. Se conveniente, justifique a resposta. A pesquisa para a elaboração do verbete, considerando a imposição da cronêmica, ultrapassou o esperado, foi satisfatória, ficou aquém do desejado. O preparo para a apresentação do verbete, considerando a imposição da cronêmica,
propiciou um acoplamento com a ideia além do esperado, foi satisfatório, ficou aquém do desejado. E durante a apresentação. Mas, quer dizer, a questão foi no preparo para o verbete. Né? A pergunta clara. Uma pergunta de um teletertuliano. Gostaria de saber... Oi? Com relação ainda a essa questão, para terminar, eu queria dar os parabéns para a Patrícia, porque ela conseguiu aqui se sair bem em todas as percentagens. Ela disse, embora tivesse tentado dizer que o verbo iria no plural, 220 pessoas, os 30 pessoas, ela em todas as percentagens ela falou o verbo no singular, o que eu acho correto, porque tem muita gente que diz que acha que percentagem leva o verbo para o plural. Né? Eu corrigi, eu percebi. É porque aqui a gente põe 30 pessoas consideraram, né? 75% e você destacou considerou, em todas as percentagens o verbo no singular, o que é notável, porque normalmente as pessoas diriam que 75% consideraram. Se for as pessoas, sim, mas a percentagem é singular. Parabéns. Bom, gostaria de saber quais são os requisitos. Aliás, essa pergunta não é para você, eu acho. É para a Dulce, eu acho. Dulce. Gostaria de saber, ou então eu, gostaria de saber quais são os requisitos mínimos para o verbetógrafo poder escrever e defender verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Quais são, né, os requisitos mínimos necessários? Por exemplo, ser voluntário ou já ter concluído o ECP1? Acho que para nós três, vamos responder. Eu respondo, depois vocês respondem também. Não precisa de ser voluntário, não precisa de fazer a CP1, precisa de ter vontade, precisa ter um mínimo de conhecimento da Conscienciologia, porque os verbetes serão acrescentados a uma enciclopédia da Conscienciologia. Então, tem que ter uma visão mínima da Conscienciologia. Nós já tivemos aqui pessoas com 6 meses de Conscienciologia que apresentaram o verbete e foram muito bem. Mas assim, tem que ter um certo conhecimento da Conscienciologia, mas não tem nenhum pré-requisito. O que eu digo que tem que ter pré-requisito, o pré-requisito que eu costumo dizer é uma vontade pesquisística, porque tem que pesquisar bastante, porque não pode ficar só com conhecimento que ele já contém daquele assunto, tem que pesquisar o que já foi escrito a respeito daquele assunto na ciência convencional, na Conscienciologia. Então, tem que ter uma vontade pesquisística bem grande para fazer um verbete. Mas isso também não pode ser um impeditivo, né? Tem que ser uma reconstrução de si mesmo, aí, essa vontade de pesquisar. E aí, eu não sei, Dulce, pode complementar. Patrícia também pode complementar. Você pode falar do ponto de vista do verbetógrafo, o que precisa, qual é o pré-requisito. Eu falei do ponto de vista nosso aqui da Praec, né? Não precisa de ter CP1, não precisa ser voluntário, mas tem que conhecer um pouco de Conscienciologia. Agora, do ponto de vista dos verbetógrafos, o que eles acham que precisa, qual é o pré-requisito que precisa? Não, precisa ter só vontade, né? Assim, o discernimento para receber heterocríticas também, né? Saber receber as ajudas, mas é assim, fora de série, não tem... Fazer o curso ajuda demais, né? É fora de série, porque na hora que a pessoa faz o curso, o verbete já vai saindo automaticamente, né? Ela entende todas as nuances de cada item do detalhe, e é muito rica, muito legal o curso. A segurança que a pessoa passa a ter, né, de verbetógrafo, depois que se ela cursa, né, se ela faz de acordo com o programa, verbetografia é outra. Ela vem aqui, senta aqui com tranquilidade. Não, só queria complementar o que você falou, Rosa, e você também, Patrícia, é que, falando um pouco da experiência, né, na recepção dos verbetes. Porque você tem essa experiência. Exatamente. Então, o que eu observo, isso é exceção, mas, enfim, eu acho que vale para essa pergunta, porque justamente é o que não deve ocorrer, né? O que a gente vê que não dá certo para quem tem a pretensão de escrever verbete. Já ocorreu da pessoa se precipitar e achar que escrever verbete para a enciclopédia é um certo oba-oba.
vou escrever um verbete. Não é isso. O que a gente diz aqui, como a professora Rosa colocou, não tem um pré-requisito, não precisa ter tal curso, não precisa ser voluntário de tal IC, mas exige uma profunda dedicação à escrita da enciclopédia, porque a gente lembra, é uma enciclopédia, é alguma coisa que uma pessoa vai pesquisar sobre aquele assunto lendo seu verbete. Então, não pode a pessoa se desvairar, achar que pode escrever. Eu já vi gente que, de um dia para o outro, se aprova o título, a pessoa inventa e 2 dias depois ela manda o verbete. Obviamente, totalmente imaturo, incompleto, cheio de erros. Então, é só chamar atenção para isso. Não tem pré-requisito, mas, vamos dizer assim, o pré-requisito em si é a escrita técnica e profunda que a enciclopédia exige. E o amadurecimento da ideia durante o processo todo também, né? Que é muito enriquecido com as heterocríticas. E um detalhe importante, primeiro de tudo, precisa registrar, fazer o encaminhamento do nome, do título do verbete. Senão acontece como o cidadão aquele que fez um verbete e depois não foi aprovado o título. Aí o verbete perdeu o verbete, mas aprendeu a fazer. Tá bom. Rosa, uma coisa que a gente observa lá na conscienciometria é que o que dificulta a pessoa escrever verbete, artigo, as coisas, é o medo de errar. Porque escrever verbete, a pessoa vai se defrontar com a sua autorrealidade, ela vai se pesquisar, ela vai ter que buscar as coisas. Se a pessoa está com vontade pesquisística, que é o que você falou, mas com vontade de fazer, sim, ela consegue, vai depender da vontade dela. Muito bom, Zira, é isso mesmo. Tudo bem? Aqui na página 5, se tem a número 4, aqui o amparo técnico, né? Se podia dar uma geral e também você falar alguma coisa do amparo que você recebe, que todo mundo recebe aí, eu também recebi. A vivência da assistência extrafísica promovida pela equipe de Consciexes da Enciclopédia da Conscienciologia. Isso também foi depoimento de algum dos respondentes, mas eu vivencio isso. A gente é testemunha de que existe uma equipe especializada, muito séria, né, do trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia, que nos permite abrir mais a nossa mente, expandir as ideias ao preencher a fórmula formal, né, amadurecer, como a gente estava colocando durante o processo, fazer recins, como a Alzira colocou, e isso tudo foi registrado nos depoimentos, né? E eu creio que a Rosa e a Dulce, que acompanham isso o tempo todo, têm muito mais experiência com relação a esse amparo de função da equipe que está aqui. Dou a palavra a elas. Não, realmente a gente procura fazer, abrir, né, as nossas parantenas, não só eu, a Dulce, mas toda a equipe que está aqui presente. E, de fato, a gente tem tido bastante amparo. Então, na hora de você lidar assim, com a revisão do verbete, a Dulce, na hora de receber os verbetes, a gente realmente tem amparo. E não foi à toa que a gente viu que o professor Valdo confiou as tertúlias à enciclopédia, a essa equipe, né? E a gente vê que a equipe cresce dia a dia, né? Que é mais gente querendo participar desse trabalho, de revisores, de estar inserido nesse grupo. Porque o que a gente diz, olha, o amparo chega quando você está no veio da assistência. E, assim, querendo ou não, nesse trabalho de revisão, de atender o verbetógrafo, é um trabalho de troca, um trabalho de interassistência, né, que a gente aprende muito também. Mas a gente também acha que o outro aprende com a gente. Então, se a gente vai ao encontro do verbetógrafo, a gente recebe amparo. É uma lei de causa e efeito isso, né? A amparabilidade é efeito de uma causa que vem antes, que é a interassistencialidade. Então, é da natureza do cosmos, né? Não é nosso privilégio, entendeu? É da natureza do cosmos. Também colocado aqui na repercussiologia, da questão da noite anterior, da noite posterior, do efeito da TENEPS,
na ferição do desempenho, a gente vê que isso tudo é amparo de função da equipe da enciclopédia, né? Isso tudo, eles estão trabalhando com a gente o tempo todo. Patrícia, eu queria na página 3 fazer um destaque e queria ver teu comentário. A tua terceira enumerologia, a segunda enumerologia, a partir da 5ª linha, a gratidão ao organizador da enciclopédia da Conscienciologia, a gratidão à equipe de professores do programa Verbetografia e à equipe do Tertuliano, enfim, você ali eu acho que você foi muito feliz, você mostrou toda a complexidade, né, o espectro amplo de consciência, de consciência, de equipes físicas e extrafísicas que compõem todo o processo, né, da escrita, do aprendizado, do verbete, da escrita, da defesa, da pós-defesa, né? Acho que você dá aí uma panorâmica bem interessante. Eu queria te fazer esse destaque, te parabenizar. E te perguntar rapidamente, na fatologia, página 1, 6ª linha, de baixo para cima, de cima para baixo. Não, perdão, Patrícia, de cima para baixo, essa expressão é bem interessante, o pódio sem champanhe. Tá. Com relação à gratidão, eu queria acrescentar, também aproveitar, né, que realmente isso ficou muito evidente entre os depoimentos dos verbetógrafos, né? Inclusive a questão colocada aí dos feedback dos colegas, né? As pessoas colocaram que se sentiram muito gratificadas depois de apresentar, defender o verbete, do feedback que elas recebem dos colegas, né, e dos teletertulianos, da participação dos teletertulianos. Agora, a questão do pódio sem champanhe é do professor Valdo, né? Ele sempre fala que sentar aqui é atingir o pódio, vivenciar um pódio sem champanhe. E fazendo a conexão com o que você trouxe para a gente, Eliana, é isso mesmo, a gente sente assim, que é uma vitória coroada por todo esse percurso que a gente corre, né? Transcorre ao longo da produção do verbete, né? Desde da ideia até tentar aprovar o título, depois começar a escrever o verbete, submeter, fazer parte do programa da verbetografia, submeter o verbete, fazer a troca com os revisores. O que foi? E, nossa, chegar no final, assim, passar pelo pente fino 1, pelo pente fino 2, depois passar até pela revisão do Antônio, da Adriana, é todo um processo muito rico que tem que ser coroado. Então, sentar aqui, a gente aprende muito, a gente cresce muito nesse processo. Sentar aqui é para ser comemorado mesmo. Minha pergunta, infelizmente, não é referente ao verbete de hoje, mas como há pessoas que entendem bem do assunto, talvez possa me ajudar. Gostaria de saber como uma pessoa diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção, pode fazer o EV profilático, pois estou há um bom tempo estudando a Conscienciologia e não consigo fazer um EV que me satisfaça. Olha, primeiro eu vou dar uma opinião minha, aí depois eu pedi o Luiz Fernando, que ele é médico, né? Ferreira. Luiz Ferreira, desculpa, Luiz Ferreira. O Luiz para falar alguma coisa. Mas, assim, aqui na Conscienciologia tem muitas pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção. E o estado vibracional exatamente é para ajudar nesse processo, né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu não tenho esse transtorno de atenção com esse nome, mas eu tenho dislexia. Então, quem tem dislexia tem como substrato aí da dislexia o déficit de atenção. E o que eu percebo até em mim é que eu tenho que fazer mais esforço para começar o EV, mas ele tem me ajudado demais. Mas, assim, é um esforço contínuo. E a gente vê, mesmo as pessoas que não têm transtorno de déficit de atenção, o EV só é conquistado com muito esforço, com muito trabalho, com repetição, com dedicação, tanto que o professor Valdo instituiu até aquela técnica dos 20 EV diários, tá certo? Se fosse uma coisa fácil, ele falava um EV diário. Então, são 20 EVs diários, e não escolheu, 20 EV para quem tem
20 EVs, né, para quem tem transtorno de déficit de atenção e 10 para quem não tem. Ele não fala isso. É igual para todo mundo. Então, eu acho que é a força de vontade que tem que comandar aí o EV, mas do ponto de vista clínico, Luiz Ferreira, vê se você quer complementar com alguma coisa com relação ao EV. Posso complementar? É o seguinte, eu não acho que o impeditivo está relacionado exclusivamente com o diagnóstico que a pessoa tem. O problema é a vontade, me parece, né? E, claro, o transtorno de déficit de atenção, às vezes, vai ter uma dificuldade de manter o foco. E, para que a gente domine o EV, pelo menos no começo, a pessoa precisa manter o foco naquela atividade que ela está exercendo. E o EV, como ele não pode ser uma coisa imaginada, ele tem que ser algo sentido, mesmo que no começo você não sinta nada, você comanda o processo da mobilização das energias, que vai culminar com o processo de estado vibracional. Então, isso é que talvez seja a dificuldade. Não pela patologia em si, no sentido de que ela traga um impeditivo de percepção ou até de execução, mas um pouco na questão da persistência da pessoa em relação a fazer o comando, né, das energias até que a pessoa instale um EV, que ela considere suficiente para ela. E o EV é um processo dinâmico. Hoje a gente faz um EV nível X, amanhã é X mais alguma coisa, até que você vai superpondo e vai tendo parâmetros diferenciados. E aí, assim, o EV é uma coisa que parece que ele vai aumentando, né, cada vez mais, e a gente não sabe bem até onde é que isso pode chegar. Uma coisa também que eu posso falar com ele da minha experiência é o seguinte: às vezes, principalmente no início, eu não sentia tanto aquela reverberação que todos dizem que sentem, né? Hoje em dia eu já sinto bem mais. Mas, assim, o que eu consegui perceber desde o início é a mudança da minha pensenidade, é a solucionática que acontecia logo após eu efetivar um EV. Então, assim, pelo que vinha antes, pelo que vinha depois, pela análise comparativa, eu via que aquilo que eu tinha achado que não era EV, poderia ter sido um EV por causa da mudança que houve. Então, às vezes, a pessoa tem a expectativa de que o EV vai balançar que nem uma trepidação, né, uma britadeira, e às vezes não é isso. Às vezes é só uma mudança de pensenidade para começar. Não estou dizendo que tem que ficar nisso toda a vida, não. Mas eu acho que é por aí, ele vai se animando mais um pouco. Senão, se ele ficar esperando só... Porque eu acho que o que acontece com quem tem déficit de atenção é assim: fez 5 vezes, não conseguiu, desiste. Isso. Mas não é assim que a banda toca no caso do EV e da Conscienciologia de modo geral. Né? Eu acho que a gente tem que desmistificar esse processo do EV, mas, ao mesmo tempo, valorizar que essa questão do EV é o primeiro item da parafatologia desde sempre. Pois é. Entende? Ele é importante. Se isso fosse tão simplesinho assim, e a gente soubesse, já entendesse o que é o EV, ela não precisava estar como primeiro item da parafatologia, praticamente, eu acho que desde o começo da enciclopédia. É isso. Se vocês olharem todos os verbetes, o primeiro item é esse. Então, daí deve ter algum significado isso, né? E a gente sabe que tem, né? Então a gente precisa atentar ao fato, mas é uma questão de tempo e de persistência no processo da execução do movimento das energias. E além disso, a movimentação vai produzindo o que vocês dizem, desassimilações. Por isso a pessoa vai pouco a pouco melhorando até conquistar o EV. Tá. Tudo bem? Olha só, eu ia perguntar. Você vai pode perguntar? Você aguarda um pouquinho, que tem bastante aqui. Antagonismologia, página 3, terceira linha. O antagonismo, omissão superavitária e omissão deficitária. É importante na vivência da gente a gente saber a hora que a gente deve se omitir para não fazer estupro evolutivo e na hora que a gente não pode se omitir sob pena de ser cúmplice, né? Então, a ideia é essa. A verbetógrafa, fatologia, página 1, terceira linha.
as várias facetas e nuances dos conceitos apresentados. São 4 itens, ela pede esse. Depois, na 4ª linha, os diferentes pontos de vista de determinada questão. E na 5ª linha, a melhor compreensão da temática apresentada. A ideia, na verdade, uma complementa a outra, que a gente já comentou, que é expandir ao máximo a exaustividade aquele assunto que a gente está trazendo aqui, né, para que realmente a riqueza seja grande. Pesquisar bastante para ver todas as facetas, né, em várias áreas do conhecimento. Ter oportunidade de ouvir também as diversas pessoas com suas experiências, vivências, suas reflexões. Né? E é importante também pesquisar em várias áreas do conhecimento para fazer uma varredura maior. Exatamente. A verbetógrafa, Fatologia, página 1, 6ª linha. Favor falar sobre a sua experiência de o ato de escutar o gongo sinalizando o início da tertúlia. E tem na 7ª linha, o ato de sentar-se na cadeira do verbetógrafo. É um prazer, né? É uma sensação de completude, realmente. É o pódio sem champanhe, de ter chegado no auge de um processo que você trabalhou, né, com afinco e com a ajuda de muitas pessoas, mas conseguiu concretizar. E o gongo? Também é o início, né? Sabe que eu fiquei pensando do gongo na hora que eu li aqui no seu verbete? Assim, mal comparando com os sinos da igreja, né? Mas, assim, é uma coisa que esse gongo, mais tarde, a gente pode criar uma sinapse, uma parasinapse, se já não tem do passadão, né? Porque eu acho que eu vi o professor Waldo falando isso, aos chineses, que a gente tem essa parasinapse criada desde a época dos chineses. Então, veja, esse gongo hoje já é para a gente fazer alguma recuperação da holomemória de alguma vivência que a gente teve no passado ligado a essa questão, né, de desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento do parapsiquismo e das energias. E para frente, se a gente consegue solidificar esse paraengrama nessa vida, para as próximas vidas, a gente também, ao ouvir um gongo, a gente vai associar com esse momento agora. Então, eu acho que é bem importante. Legal. Essa questão do gongo. Muito bem colocado, Rosa. Na mitologia, página 3, 2ª linha, poderia comentar sobre a desconstrução dos mitos religiosos e eletronóticos? Pois é, nessa aí a gente tem o Marcelo da Luz, que é o nosso representante maior, a Reinalda, que vai trazer também o livro dela. Está aí, Reinalda? Tá. Você quer falar aí, Reinalda, sobre isso, já que o verbete é nosso? Fala pega o microfone. Agora, o livro é um verbete aprofundado, porque ele passa por um processo de um laboratório de autopesquisa muito profundo, especialmente o livro autobiográfico que eu me esforcei e consegui colocar no papel. Então, existem aqueles momentos em que você fica até, parece que tem que parar um pouco, você tem que aprofundar, você tem que pesquisar mais, e vai liberando e vai assistindo. É todo um processo. Eu até agora, a colega aqui estava perguntando, e você vai lançar um verbete também? Eu disse sim. É que a equipe pediu que agora eu centrasse no livro, porque realmente desse livro vai nascer um verbete, o Infante Religioso. Que bom. Então, eu queria mais alguma... Então, a gente vai aguardar o verbete, o testemunho da Reinalda aí, né, com relação a esse aspecto. Mas todos nós vivenciamos isso. Patrícia, a Rosa aqui. Eu queria retornar à fatologia, no item até que a Socorro havia perguntado. De baixo para cima é a 6ª linha, a conexão e a evidência do nível de comprometimento pessoal com o grupo evolutivo. Eu gostaria de colocar, assim, até que você falou quem tivesse alguma coisa para colocar, né? Que eu considerei o meu primeiro verbete
como uma âncora nesse comprometimento evolutivo. Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que eu pudesse contribuir em alguma coisa. E quando eu fui sorteada nos 100 primeiros, né, verbetólogos, que o professor me deu corpos de evidências, eu nem sabia o que eu ia fazer, né? E comecei a pesquisar, e nessa autopesquisa que eu fui me encontrando, porque, na verdade, eu era uma colcha de retalhos. Eu fui juntando os retalhos da minha autovivência, e foi aquele achado pesquisístico mesmo, né, da autopesquisa, né? Então, é muito interessante. A feitura de um verbete é um autodiagnóstico, né? Na verdade, nós não nos conhecemos. E quando começamos a fazer um verbete, a gente começa a pensar, começa a achar, digamos assim, verdadeiros tesouros, né? Não só nosso, como de outros que contribuíram para que pudéssemos fazer a feitura do verbete. Agora, a chapa verbetográfica me fez, quando você estava falando, e a Rosa também, me fez aludir à palestra do Renzo, né, quando ele prioriza a questão do resumo. Né? Muito interessante isso, que a chapa, quando a gente tem uma série de ideias, eu tenho muitas ideias, mas me perdia com tantas ideias, eu não sabia colocar dentro de uma coisa pequena, porque era muita coisa e me embolava. Então, quando eu comecei a fazer verbete, colocar aquilo tudo resumido, acho que todo aluno, ontem eu comecei a pensar, quando o Renzo colocou, poxa, se todos os professores pudessem, né, priorizar isso com um aluno, que na redação o prioritário é a síntese, né? Então, realmente, nós teríamos excelentes escritores. Obrigada, Rosa, pelo depoimento, é isso mesmo. E eu só para corroborar, ontem também eu tive a mesma ideia, na hora que ele falou da síntese, eu lembrei da chapa verbetográfica. Patrícia, alô. Aqui na numerologia se fala na gratidão aí, né, agradecimento a todos. Não sei se caberia aí o associado do programa Amigo da Enciclopédia, né? Que é o programa Amigo, fazer um jabá aqui, né? O associado amigo da enciclopédia cabe em qualquer lugar. Sim. Em qualquer tempo. Somos nós todos, né? Porque são os associados amigos da enciclopédia que dão a sustentação financeira, né? Para manter tudo isso aqui, né? Desde a energia que está aqui, o papel, tudo que se gasta aqui, né? Se as moças aí concordarem, a gente... Amigos da enciclopédia da verbete também. Ele está fazendo, ele está nos devendo esse verbete. Hein, Fernanda? Está nos devendo esse verbete. Essa questão de amigos da enciclopédia, eu tenho uma experiência pessoal muito forte, que posso relatar, porque durante muitos anos eu estava distante daqui, vindo de vez em quando visitar. Mas, sendo amigo da enciclopédia, existe um link permanente. No momento que havia dificuldade, por exemplo, de eu prosseguir no livro, eu tentava conectar, através do Amigos da Enciclopédia, a holoteca. E eu conseguia entrar ali, eu me sentia junto, eu me sentia ligado ao grupo, eu me sentia ligado a toda a sabedoria que estava ali e de que eu estava necessitando. Então, é uma forma de abrir um canal da casa da gente até o Centro de Pesquisa de Altos Estudos da Consciência, aqui do CAEC, especialmente da holoteca. Ótimo. Muito bom, Renata. Voluntariologia, página 2, primeira linha. Favor comentar sobre o redirecionamento do voluntariado conscienciológico. Bom, isso foi alguém que registrou. Eu não sei realmente o fato que aconteceu, mas eu entendo que a pessoa se posicionou melhor e no voluntariado, né? Nós temos aqui alguns casos, né, Dulce, de pessoas que, depois que fizeram o verbete, quiseram até voluntariar na nossa pré-IC, sabe? Não deixaram a IC de origem, mas passaram a... Então, esse redirecionamento é comum, e também para outras ICs, né? Isso é comum. Professora Patrícia, na sua opinião, ou na pesquisa feita,
é possível nos dizer qual é a seção que os verbetógrafos, em geral, consideram mais difícil? As professoras Rosa e Dulce, se quiserem, podem falar também as maiores dificuldades que percebem perante os verbetes que chegam para revisão. Isso eu não questionei, não, e passo a bola para elas. A Dulce, que recebe os verbetes. Depois a gente pode falar enquanto programa também, né? Enquanto revisores. Que você aí, pelo programa Verbetografia, mas assim, em termos de revisão, tem sessões assim fundamentais e que, se elas estiverem fora do foco, o verbete todo vai estar, vamos dizer assim, troncho, né? Sem falar assim, de grau de dificuldade de algumas sessões específicas do detalhismo, exemplo da paradoxologia, da ciclologia, que às vezes as pessoas confundem com crescendologia, que são sessões confundidas eventualmente com outras, né? Mas assim, em termos do verbete como um todo, eu penso que as sessões sinonimologia, antonimologia e exemplologia, é muito comum elas estarem fora do foco, fora do eixo do verbete. Então, é preciso a pessoa cuidar disso. E, claro, a própria definição. Isso que eu ia falar. Né? Tudo que esse problema começa na aprovação dos títulos. Muitas vezes a pessoa tem aquele lampejo e aquele, né, aquele glimpse parapsíquico, e depois ela vai definir, não sabe exatamente do que se trata, e ali, então, já exige um trabalho mais aprofundado de raciocínio lógico mesmo, né? De saber o que a pessoa quer com aquele título. A aquisição da técnica, da elaboração de uma boa definição é uma coisa assim, é fácil, mas as pessoas às vezes não têm talvez a curiosidade, a oportunidade até de ler sobre isso, porque depois que você lê a técnica da elaboração de uma definição, ela se torna até mais simples. Essa é a pretensão nossa lá no programa Verbetografia, de mostrar as técnicas, né, para poder ficar mais fácil aí. Rosa, no caso das pessoas que queriam saber o que tinham que considerar, eu pensava no verbete que existe. O verbete de Dulce, que é título do verbete, onde realmente coloca muita informação além do verbete. São coisas, e o manual, lógico, manual de verbetografia, que realmente tem um nível de informação que... você está lembrando de três coisas que são materiais importantes de verbete. Sim. E o manual da verbetografia está disponível gratuitamente para ser baixado no site da Editares. Né? E, obviamente, os verbetes também. O verbete título, né? Vários verbetes. Então, a verbetógrafa. Quais são os requisitos básicos dentro da Conscienciologia para se escrever um verbete? Agora é para você. Uma novata sem grande aprofundamento nos conhecimentos conscienciológicos poderia se aventurar nesse trabalho? Eu acho que a gente já respondeu, não? Mas pode falar mais um pouquinho. Comenta do ponto de vista seu aí, da sua pesquisa. A pessoa pode ser novato no trabalho, mas ela não é uma consciência novata. O que a gente falou aqui, que a enciclopédia da Conscienciologia é sobre a consciência, né? Então, todos nós temos experiências, e o importante é você se familiarizar com as ideias para encaixar no conforto, né? E ficar sintonizada com a enciclopédia. E aproveitar todo o aporte que você tem, tudo que é dado aqui, cursar a verbetografia online ajuda muito. Não, eu só ia lembrar que, diante da teoria da ignorância enciclopédica e diante da teoria da recuperação de cons, essa questão de novato é um mito, né? Ou pode ser um mito. Exatamente. Então, cabe à pessoa a se esforçar, mas aí tem que também ter uma certa dedicação e aquilo que a gente falou, vontade pesquisística. A verbetógrafa, enumerologia, página 3, favor falar mais sobre os itens a respeito das oportunidades. Então, vamos lá. A oportunidade de assumir trafores. Né? Isso é muito importante, a gente contar, a gente resgatar os nossos traços força, né? Que são com eles que os nossos amparadores contam, e eles é que nos vão fazer assistenciais. A oportunidade de fazer-se conhecer pelo grupo. Você aqui, como a gente colocou, está em holofote, né?
tanto intrafisicamente como online, quanto para as consciências. Então, é uma senhora oportunidade. A oportunidade de fazer novas descobertas autopesquisísticas. A gente, na hora que a gente fala que o que a gente pensa, a gente tem também muito rapport com a equipe extrafísica, existe muita expansão mental somática, então a gente descobre muito também sobre a gente, e também essa oportunidade da gente rever o nosso desempenho também nos incita novas reflexões. A oportunidade de esclarecer e ser esclarecido, aquilo que a gente colocou, né, da gente também refazer coisas que foram malditas no passado, coisas que foram mal interpretadas, e também poder ouvir o que as outras pessoas pensam sobre o assunto e a maneira nossa de pensar. A oportunidade de compartilhar recins, isso é muito rico, né? A gente sabe que nós vivemos em grupo e que há muita similitude entre todas as nossas vivências. E compartilhando as nossas experiências, a gente vai estar fazendo assistência. Oportunidade de retribuir a assistência recebida em todos os aspectos, né? Tanto conceituais, como de verpons, como de assistência e suporte também, né? Como de vivência no dia a dia. A oportunidade de fixar posturas pré-intermissivistas. Como a gente também colocou, a questão de resgatar cons e experiências e propostas do curso intermissivo. Aqui na patologia, na linha 10, colocou abertura de portas para o trabalho em equipe. Tem algum caso, assim, para falar para a gente? Escrever e defender o verbete, você abre portas para esse trabalho em equipe. Todo mundo que respondeu o questionário falou isso, que angariou mais amigos, mais colegas, se sentiu mais parte do grupo, se sentiu como mini peça do Max Mecanismo. Então, escrever e defender o verbete, com certeza, você vai estar abrindo portas para o trabalho em equipe. Eu não sei se foi essa a ideia. Já fica amarrado de imediato a quase 500 pessoas. Foi legal que você falou, ligou aqui com a frase enfática que fala também, né, de mini peça na Max Proexis grupal. Legal. Obrigada pela pergunta. A verbetógrafa Patrícia. Principiologia, página 2, quinta linha. O paracérebro é coisa preciosa demais para se desperdiçar. Poderia comentar? Bom, isso é um princípio que existe ali na entrada do tertuliário, né? E eu lembrei dele ontem, quando o Renzo Tosi também falou alguma coisa nesse sentido, né? Que o nosso cérebro era um instrumento muito rico para a gente desperdiçar. É o que o professor Valdo fala sempre aqui, fez questão de pôr aquela placa lá. Vamos aproveitar a oportunidade e explorar esse paracérebro, né? Bom, tem um depoimento aqui, eu vou falar o nome dele, porque ele é um verbetógrafo nosso aqui, o Robson Lopes. Ele fala para a Rosa e a Dulce. Tenho assistido às apresentações dos verbetes que apresentei e tenho sido bem autocrítico, pois tenho que melhorar muito, principalmente na interação retilinearidade dos pensenes, na concordância verbal e cacoetes de linguagem. Por outro lado, sinto-me vitorioso por ter chegado até aqui e sou muito grato pela oportunidade que o professor Valdo Vieira e vocês, professores, concederam-me. Cada verbete tem sido uma autossuperação evolutiva. Já quero, no próximo, eliminar boa parte dos erros e poder assistir com mais tranquilidade. Quer dizer, assistir as próprias tertúlias, né? Obrigado, Robson, pelo depoimento. Corrobora com todos os verbetes também. Se quiser comentar alguma coisa, nós temos algum tempinho ainda, 2 minutos. Tem perguntas, né? Aqui, tudo bem? Eu estava lendo o teu verbete, né? Eu falei que eu sou fã dele, né? Me ajudou muito, viu, Neida? Muito obrigada. Olha só. Eu dei muito trabalho a essa equipe de verbetógrafos, né, de revisores. Estava lendo a taxologia, onde você coloca 73 abordagens, né?
mas não tem um percentual daquilo que foi mais destacado. Assim, você lembra assim de cabeça o que as pessoas mais falaram dessas abordagens aqui? Olha, foi mais destacado? Eu senti muito forte a questão da Max Proex grupal e a questão da autossuperação. Né? Foi o que eu percebi que foi bastante destacado. Eu, nas primeiras versões, eu tinha colocado numerações, assim, isso apareceu tantas vezes, mas depois eu tive que ir tirando, revendo. Então, realmente, eu perdi essa informação agora. Mas muitas coisas foram muito reincidentes. Mas é importante a questão que você colocou da Max Proex, que mais falou da autossuperação. Autossuperação. Bom, obrigada. Esse item da psicossomaticidade, 56, também é bem importante, eu acho. Porque tudo que a gente quer é melhorar a psicossomaticidade para deixar o mental soma se manifestar de uma maneira mais plena, né? No 56, da página 6, aí você coloca acalmia, autoconfiança, bem-estar, desafio prazeroso, domínio da emocionalidade subcerebral, felicidade, momentos invulgares, de bom humor na apresentação. Então, eu penso que se a gente experimenta, né, 2 horas de acalmia, de domínio da emocionalidade subcerebral, a gente, pelo menos, já começa a ter um ponto de referência de como a gente pode ser melhor. Né? Eu acho que isso é fundamental, porque é por isso que o mental soma, nesse momento, ele se manifesta de uma maneira mais livre. Não sei se você pode comentar alguma coisa. Eu vi muito rico isso, e realmente agradeço às pessoas que responderam pelo despojamento, pela sinceridade, como elas se colocaram, né, ao contribuir com a pesquisa. E eu vejo que essa taxologia ficou bem rica, bem diversificada, e a ideia é realmente poder atender a cada um na sua deficiência, na sua insegurança, né? E saber que não é só ela e que isso tudo passa. Né? E a defesa do verbete, a escrita e defesa do verbete é uma oportunidade muito boa para isso. Patrícia, a gente parabeniza você pelo seu verbete, agradece a sua participação. Eu acho que desse verbete você pode fazer variações aí no mesmo tempo, tem uma série de informações aí para você expandir, se você quiser. A gente espera muito mais verbetes da sua parte. A gente agradece a todos os presentes, as perguntas, a presença. A gente conta com vocês na apresentação do verbete de amanhã também, que a nossa verbetógrafa está presente aqui, a Lucimara Ribas. Né? E a gente agradece também aos teletertulianos. Foram 19 perguntas, né? Bastante perguntas. E a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 32 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Os recados de hoje serão da Nilma, com a primeira semana da Paradireitologia, e a Alzira com Cobaia. Boa tarde. Para sinalizar, a cosmovisão paradireitológica será realizada a primeira semana da Paradireitologia, de 8 a 14 de agosto, no auditório CAEC. Destacamos as seguintes atividades do 5º Fórum da Paradireitologia, referentes à direitologia. Advocacia interassistencial, professora Márcia Rame. Advocacia conscienciológica, uma hipótese de acesso ao holopensene paradireitológico, professora Cristina Aracaki. De 12 a 14 de agosto, ao final da primeira semana da Paradireitologia, será o acoplamentário com os EPICONs Cristina Aracaki e Hernande Leite. Para quem não puder fazer o 5º Fórum presencial, ele será transmitido também em EAD. Faça sua inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso com Cobaia Voluntária do Conscienciograma, que vai acontecer no dia 23 de agosto,
Este curso objetiva a pessoa a fazer as suas autopesquisas. Como foi bem falado aqui hoje, se enfrentar, ver a sua própria realidade, perder os medos e, ao mesmo tempo, buscar a sua harmonização. Porque quanto mais a pessoa se conhece, mais ela entende como ela funciona, mais tranquila, mais paz ela vai tendo. Então, sejam todos bem-vindos. A inscrição pode ser feita na recepção do CAEC, no telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. E o verbete de amanhã é Biodiversidade, da especialidade Intrafisicologia, e a verbetógrafa será Lucimara Ribas Frederico. Tenham todos vocês uma boa tarde.